Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Felipe Nunes, eu sou urologista e tenho formação em oncologia e cirurgia robótica. E o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante que é sobre os custos da cirurgia robótica. O que o paciente tem que pagar, o que o paciente não deve pagar quando ele pretende realizar a cirurgia robótica. Para quem não sabe, a cirurgia robótica é toda cirurgia que é auxiliada por uma plataforma robótica. E hoje no Brasil a gente só tem um robô disponível que está liberado pela Anvisa, que é o robô Da Vinci, de uma empresa norte-americana. Então basicamente existem duas partes do custo da cirurgia robótica. Primeiro, que é a parte hospitalar, e segundo, que é os honorários médicos, que envolve toda a equipe cirúrgica. Da parte hospitalar, aí vai depender da condição do paciente, se o paciente tem algum plano de saúde. Se o paciente tiver um plano de saúde, aí primeiro vai depender se esse plano que o paciente tem cobre algum determinado hospital que tenha o robô. Se o plano que o paciente tem não tem, o hospital não tem o robô, aí basicamente o paciente vai se enquadrar na condição de um paciente totalmente particular. Então vamos para o primeiro cenário. Digamos que o paciente tem um plano e esse plano ele tem um hospital que oferece a cirurgia robótica. Então normalmente o paciente, como a cirurgia robótica ela não está coberta pelo rol da ANS, normalmente o paciente ele precisa pagar uma taxa, uma diferença para o hospital para cobrir os custos da cirurgia robótica, porque é uma tecnologia muito cara. E normalmente, eu vou falar aqui da cirurgia mais comum, que é a cirurgia de próstata, normalmente a gente utiliza em torno de 3 pinças robóticas, né? E essas pinças, elas são pinças que a gente acaba reutilizando, mas elas têm uma vida. Então existe um número determinado de cirurgias que a gente pode utilizar, porque a pinça ela vai desgastando e ela vai perdendo a sua função. Então, normalmente o paciente precisa pagar essa taxa. Existem alguns hospitais, de acordo com o plano muito específico do paciente, que às vezes essa taxa ela é abonada. Então o paciente não precisa pagar. Então o paciente normalmente ou paga essa diferença, essa taxa, e dependendo do plano do paciente, às vezes o hospital nem cobra. Em relação aos honorários, como é uma cirurgia que ela não é coberta pelo rol da ANS, nós não temos como receber essa cirurgia, né? Então acaba que os honorários da equipe, os honorários eles são particulares. Isso varia muito de equipe para equipe, de acordo com a experiência do profissional e também da região e da cidade do paciente, tá? No outro cenário, em que o paciente não tem o plano de saúde, aí o paciente obrigatoriamente ele vai ter que cobrir, além dos honorários, que obrigatoriamente se ele tivesse o plano teria que fazer essa cobertura, mas ele vai ter que pagar a parte hospitalar. A parte hospitalar, especificamente em relação à cirurgia da próstata, né? Isso varia também de cidade para cidade, tá? Mas normalmente, vou citar aqui o exemplo de São Paulo, em que eu acabo atendendo, os hospitais cobram em média R$25 mil. Às vezes pode chegar até 33, 35 mil reais, mas isso vai variar de hospital para hospital, de tipo de acomodação, em relação ao pacote e número de áreas que o hospital oferece para cada cirurgia, para cada recuperação pós-operatória. Em algumas cidades, por exemplo, como aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, existem alguns serviços públicos, né, que estão realmente vinculados ao SUS, que podem oferecer a cirurgia robótica, mas cada hospital deve ter o seu protocolo, a sua rotina, e eu acredito que talvez não é para todos os casos que realmente eles devem submeter os pacientes à cirurgia robótica, porque realmente o custo é bem elevado. Mas, se a gente for avaliar que é uma tecnologia de ponta, que tem uma precisão de movimentos muito grande, que tem uma visão ampliada, que tem um resultado estético melhor, que tem um menor sangramento, o paciente ele consegue retornar
as atividades de trabalho, as atividades diárias mais precocemente, se a gente for avaliar o custo-benefício da cirurgia robótica em relação à cirurgia aberta, principalmente a resultados funcionais, como por exemplo impotência, incontinência urinária, eu acredito muito que a cirurgia robótica, o custo-benefício é muito grande, apesar de que o investimento é um pouco mais alto, tá bom? Pessoal, eu acho que eu tentei esclarecer um pouquinho, tá? Em relação aos custos da cirurgia robótica. Eu acho que cada caso deve ser discutido com o profissional. Os custos não são fixos, né? Existem cirurgias mais simples, existem cirurgias mais complexas. Cada paciente tem a sua particularidade, tá? Então, procure o seu médico, procure o seu especialista para realmente tirar as dúvidas em relação aos custos da cirurgia robótica, caso você vá submetê-la brevemente, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!